Boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto. E para isso eu convido você a abrir a Escritura em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que nós possamos, nesses dias em que estamos passando por tantas tribulações, dificuldades, crises, não andar ansiosos, mas antes colocar a nossa súplica diante de Deus. E para isso, então, eu convido você a colocar a sua súplica diante do pastor divino, cantando neste momento o hino 117. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de poder te adorar, Pai. É verdade que hoje, de maneira diferente, nós aqui e os irmãos que nos acompanham pela internet em suas casas. Pai, o Senhor sabe o nosso desejo de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de termos um contato físico, Pai, o que é tão bom para a gente. Nós sabemos que não existe meio virtual que ainda possa, de certa maneira, ocupar o meio físico, Pai, a presença física. E nós amamos isso, por isso pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê a graça, resolva esse problema em nosso país e que a gente possa novamente estarmos juntos, congregados aqui em Tua igreja, Pai. Nós pedimos o Teu auxílio, Pastor Divino, nos encaminhando em tudo, Pai, nos guardando, nos protegendo. O Senhor é o nosso bom pastor, Pai, e o Senhor sempre nos guarda. Por mais que a gente passe pelos caminhos difíceis, o Senhor sempre está conosco, Pai. Permaneça conosco nesse restante de dia, Pai, nesse restante de culto, nesse restante de noite. Seja conosco essa nossa oração, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar então adorando ao Senhor através de dois hinos. Primeiro nós iremos esse cântico, é Jesus em Tua Presença, e depois a único que é digno. Jesus se faz presente e por isso nós queremos adorá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso louvor. Contemplamos
Agora chegou o nosso momento em que estaremos desfrutando do devocional na Palavra de Deus. E para isso, eu convido você a abrir a Escritura do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6. Leremos o versículo 25 ao 34. Mateus 6, do 25 ao 34. A intenção com este devocional é tentar mostrar a seguinte verdade: a confiança na soberania de Deus nos torna livres da ansiedade. A confiança na soberania de Deus nos torna livres da ansiedade. Vamos ler o texto. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos pelo privilégio, Pai, que temos de estar louvando ao Senhor, bendizendo. Até aqui nós cantamos ao Senhor, bendizemos o teu santo nome, e agora o nosso desejo é ouvir a tua palavra, Pai. Fala conosco. Nós sabemos que existem muitas pessoas nesse momento que estão ansiosas, ó Pai. Que o Senhor possa acalmar o coração de cada uma delas. Que o Senhor, que é o Deus Supremo, a qual nós podemos ter a paz de Deus, nos auxilie, Pai, a buscar conforto em Ti, a estar satisfeito no Senhor, ó Pai. Nos auxilie no restante desse decorrer de devocional, Pai. Fala o nosso coração e alimenta a nossa alma, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Os irmãos sabem que durante esses dias o mundo tem sido afetado por essa pandemia. E isso não é mistério para ninguém, tem causado muita ansiedade, tem causado muito medo nas pessoas. As pessoas correram aos mercados para deixar suas prateleiras cheias. As pessoas estão ansiosas para que esse momento passe. E algumas de ansiedade tal, que não conseguem nem viver o dia de hoje, preocupado tanto com o dia de amanhã. Mas é interessante, porque nos meios dos sermões de Jesus, tudo quanto Jesus falou é nos relatado nesse grande sermão de Jesus, que começa a partir do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, Jesus falou sobre a ansiedade, porque ele saberia que o homem andaria ansioso, que o ser humano seria alguém ansioso. E é interessante alguns princípios aos quais Jesus nos ensina aqui do porquê que nós não devemos andar ansiosos. Por quê? Porque a gente deve confiar em Deus, que a gente deve entender que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vê a sua providência, a sua soberania agindo em nossa vida. Então é interessante a gente aprender alguns princípios do porquê nós não devemos andar ansiosos. O primeiro princípio está no versículo 25, a qual Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É interessante porque Jesus está tratando aqui de uma ansiedade, não uma ansiedade qualquer,
mas aquela ansiedade que faz com que você não consiga viver a vida. Aquela que te prende, aquela que te deixa estagnada, a ponto de você querer viver o amanhã, mas não poder. E com isso não viver o hoje. É esse tipo de ansiedade a qual Jesus está condenando aqui. Então o primeiro motivo que a gente não deve andar ansioso, porque é uma ordem de Jesus, é uma ordem expressa dele. Está aqui nesse texto. Vos digo, não andeis ansiosos. E ele fala do porquê que a gente não deve andar ansioso. É natural a gente fazer uma divisão aqui sobre alguns tipos de ansiedade, porque o apóstolo Pedro fala, lançai a vossa ansiedade diante do Senhor. Então, Jesus está condenando aquele tipo de ansiedade que não nos deixa viver, aquela que realmente nos deixa preso ao amanhã, a tentativas de soluções, a qual não nos deixa viver a vida. Mas é natural a gente ter alguns tipos de ansiedade. Por exemplo, a ansiedade quando a gente sabe que alguém não está muito bem, a gente querer socorrer, a gente está ansioso para querer curar, ajudar de alguma maneira. Mas o tipo de ansiedade ao qual Jesus está condenando aqui é essa que eu digo para vocês. E ele fala para a gente não andar ansioso pela nossa vida. E a vida aqui no sentido de comer, beber e vestir. Então a gente não deve andar ansioso por todas essas coisas. E é natural, nos dias de hoje, a pessoa querer garantir tudo isso. Mas se a gente entende o Pai amoroso que a gente tem, o Deus que a gente serve, a gente não andaria preocupado com essas coisas. E por quê? O argumento de Jesus aqui vem através de uma pergunta. É interessante como Deus usa perguntas para nos constranger, para fazer a gente mesmo dar a resposta para Ele. Ele pergunta, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aqui Jesus está fazendo um contraponto. O corpo, a vida, não é maior do que o alimento? E o corpo não é maior do que as vestes? Então, o mesmo Deus que criou o corpo não é capaz de dar o alimento? O que é mais importante? A vida, o ser humano ou o alimento? Se Deus ele fez o homem, esse corpo complexo, perfeito, não pode dar o alimento? Se ele fez então a vida, se ele fez o corpo, não é capaz de dar as vestes, se ele deu a vida, não é capaz de dar o alimento, ele é quem nos sustenta. Então Jesus com essa pergunta, ele nos quebranta, porque às vezes a gente não confia na mão de Deus e quer pela força do nosso próprio braço conquistar tudo. Até parece que é por eu estocar as coisas em minha casa que eu vou ser salvo. Não é isso. É só debaixo da boa soberania de Deus. Então, o primeiro ponto a qual a gente não deve andar ansioso, o primeiro princípio é porque é uma ordem expressa de Jesus. Ele ordenou isso. Não devemos andar ansiosos. Por quê? Porque Ele cuida do nosso corpo, Ele cuida da nossa vida. Ele nos dá as vestes e também nos dá alimento. Esse é o Deus protetor que a gente tem. Mas tem um segundo princípio aqui do porquê que eu não devo andar ansioso. Porque a ansiedade ela nos cega, não nos deixando observar o cuidado de Deus. Ela nos cega. Olha o que diz o versículo 26. Até parece que está falando assim, abra os olhos, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Mais uma pergunta, porventura não valei vós muito mais do que as aves? Então, novamente, parece que Jesus está, eu imagino ele pregando ao ar livre na montanha e falando, olha aí, observa as aves aí. Vocês estão preocupados com o corpo de vocês, quanto aquilo que vocês têm que vestir, e vocês estão preocupados com a vida de vocês, com aquilo que vocês têm que alimentar, mas abra os olhos, porque essa preocupação, se ela for demasiada demais, se ela te prender demais, você não consegue observar ao seu redor. Então, a ansiedade, ela nos cega a respeito do cuidado de Deus. E o cuidado de Deus pode ser visto nas coisas simples. Mais uma vez, agora o argumento é do menor para o maior. Se Deus cuida das aves, não vai cuidar do homem a qual Ele criou? Lembrando que, segundo o princípio bíblico, o homem é a coroa da criação de Deus. O homem é muito mais importante que animais. O homem é muito mais importante que aves. O homem é mais importante que plantas. Então, se Ele alimenta as aves, e olha que eu nunca vi um bem-te-vi depressivo, eu nunca vi um bem-te-vi ansioso. Ele tem que comer, Deus cuida deles, não vai cuidar de nós. Você está entendendo que a ansiedade é falta de confiança em Deus? Lembrando aquela ansiedade que não me deixa viver o hoje, aquela que me faz ficar preocupado demais com o dia de amanhã. Então ele fala isso, olha, as aves do céu elas não semeiam, nem colhem, contudo, Deus está sustentando cada uma delas. Porventura vocês não valem mais do que as aves? Pare e observe. Eu gosto muito de plantas, eu gosto muito de flores. Quem me acompanha pelo Instagram vê o tanto de fotos de flores que eu tenho, porque eu gosto de ver a beleza de Deus em todas elas. Eu gosto de ver a vida, o quanto o nosso Deus é um Deus belo, e o quanto Ele gosta de cores, de vivacidade, de dinâmica, de diferença uma da outra. Deus cuida de cada detalhe desse. Cuida dos animais, cuida das aves do campo, não cuidará de nós?
Esse é o segundo princípio. Não ande ansioso demais, porque a ansiedade vai fazer com que você fique cego para a providência de Deus nas mínimas coisas. Então, observar, abre os seus olhos e olha ao redor. Deus está cuidando de cada um dos seres. Então, a confiança no Senhor nos torna livres da ansiedade. Mas ainda tem mais um princípio aqui. O versículo 27 vai nos ensinar que a gente não deve andar ansioso, porque a ansiedade é inútil. Mais um princípio. Olha o que diz: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de nós pode dizer: ao sair da minha casa voltarei vivo, amanhã estarei vivo? Nenhum de nós sabemos. Eu já disse isso. Muitos seminaristas não terminaram o seminário. Muitas pessoas que começaram a construir uma casa não terminaram. Muitas pessoas que começaram a fazer uma faculdade nunca terminaram ela. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, andar ansioso demais com questões do futuro sobre a qual nós não temos controle, nem saberemos se estaremos lá, é um erro. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode fazer planos, que a gente não pode, com a graça de Deus, estabelecer metas e tudo mais, mas tudo isso debaixo do governo soberano de Deus. É Ele quem decide se isso vai acontecer ou não. Tudo debaixo do cuidado dEle. Porque por mais ansioso que a gente esteja, eu não consigo resolver. Quantas pessoas perdem o sono à noite? Eu conheço amigos assim, que perdem o sono à noite porque está ansioso para resolver uma questão no dia seguinte. Mas eu pergunto, esse sono que a pessoa perdeu adiantou alguma coisa? Pagou a conta? Resolveu o problema? Nunca resolveu. Então, por que deixar a ansiedade, a preocupação com aquilo que ainda está distante de nós, está no amanhã? Por que deixar isso nos tomar de tal maneira que a gente não consegue nem viver hoje, até perder noites de sono? Deveríamos fazer como o salmista, lembrar que aos seus o Senhor dá enquanto dorme, que em paz a gente deita e logo pega no sono, porque a gente confia que aquele que cuida de nós, Ele não dorme, Ele cuida de nós em todo o tempo. Até parece mesmo que Deus colocou o sono em nós para fazer a gente lembrar quem nós somos, o quanto somos limitados. Então, nós não devemos andar ansiosos porque é inútil. Esse é o terceiro princípio. Mas ainda mais alguns princípios que eu gostaria de mencionar a vocês. O quarto princípio se encontra nos versículos 31 e 32. Por que eu não devo andar ansioso? Porque é próprio de quem não conhece o verdadeiro Deus. É forte, hein? Porque andar ansioso é coisa de quem não conhece o verdadeiro Deus. Olha só o versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, essa preocupação, essa ansiedade de o que comeremos, o que beberemos, é coisa de quem é pagão, é coisa de quem não conhece a Deus. Aqueles que conhecem a Deus, a gente tem que descansar, porque Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe daquilo que o corpo humano precisa, de vestes. Aliás, a gente nota isso logo lá nos primeiros relatos de Gênesis, quando o homem pecou e viu que estava nu, e agora a nudez ali se transformou em pecado mesmo. Agora não existe mais nudez inocente depois do Éden. E o que Deus faz? Deus pega, mata um animal, que o homem tentou cozer das folhas para se cobrir, mas não ficou bom. Deus vai e mata um animal para cobrir a vergonha do homem. Aquilo já representava Cristo cobrindo a nossa vergonha diante de Deus. Nós realmente somos uma vergonha para Deus. Nós somos pecadores. E nem conseguimos realmente acreditar e confiar em Deus, mas Deus provê para nós o Cordeiro Pascual, o Cristo. Então, nós devemos entender o Deus Pai amoroso que a gente tem. Isso deve nos fazer descansar nele. Porque quem é que fica buscando todas essas coisas são os gentios, é aquele que não conhece o Deus que tem. Se eu conheço o Deus que eu tenho, o Pai amoroso, o bom pastor que eu tenho, eu descanso. Porque tudo aquilo que eu não tenho hoje é porque eu não preciso. Jesus é o meu bom pastor, Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe daquilo que eu preciso. E se Ele não me dá hoje, é porque, primeiro, pode se transformar numa idolatria se Ele me der, e também é porque Ele quer me fazer depender mais dEle. Hoje está acontecendo isso com o Brasil. Você já parou para pensar, aliás, com o mundo, você já parou para pensar por que Deus permitiu isso no mundo? Eu paro para pensar e fazer uma analogia na história. Quantas outras peças que já aconteceu no mundo e que levou as pessoas à oração, à dependência de Deus e tudo mais. Ou coisas que fizeram e abalaram o mundo, por exemplo, o período do iluminismo, onde todos achavam que o homem agora, através da razão, poderia compreender, chegar à verdade, e tudo iria ficar bom. Para quebrar com esse tipo de pensamento, em seguida
Deus permite Primeira e Segunda Guerra Mundial. Toda aquela segurança que estava no homem agora passou-se novamente e perdeu. Nós devemos descansar em Deus. Se Deus está permitindo isso acontecer no nosso país, a gente deveria perguntar, aliás, no nosso mundo, a gente deveria perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar em meio a isso? Talvez Deus quer que a gente valorize mais a família. Você está em casa, aproveita o maridão, aproveita o filho, aproveita para diálogos, conversas que às vezes não está tendo. Deus está tirando essa ansiedade de querer ter, de buscar ter as coisas ao invés de ser. Tire tudo isso e aproveite esse tempo para estar com a família. Aproveite esse tempo também para orar, para ler as Escrituras, para aprender mais a respeito de Cristo. Quem sabe, aprendendo mais sobre quem Deus é, nós nos tornemos menos ansiosos. Conhecer quem é Deus, conhecer a sua soberania, conhecer a sua providência, o seu cuidado, vai fazer com que a gente ande menos ansioso. Talvez Deus está permitindo isso para que volte a ter nas casas os cultos familiares, que talvez estão há muito tempo sem acontecer. Talvez Deus está permitindo tudo isso para que você volte a ler as Escrituras, porque é verdade que C.S. Lewis já disse, o sofrimento é o megafone de Deus. Através do sofrimento a gente busca a Deus. E Deus, então, eu tenho certeza que quer nos ensinar princípios também através desse momento difícil. Leia mais as Escrituras, busque conhecer mais o Senhor, isso te fortalecerá, porque conhecendo quem Deus é, faz com que a gente descanse, porque Ele é soberano, Ele é um Pai amoroso. O comer, o beber, o vestir, Ele já prometeu para nós, então a gente tem que descansar nele. Nós não devemos andar, então, de maneira ansiosa por causa disso. E ainda, um último princípio que eu queria apresentar através desse texto, por que nós não devemos andar ansiosos? Porque a ansiedade, ela não nos deixa viver um dia de cada vez. Olha só o que diz o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Certa pessoa já disse que o amanhã é o hoje que Satanás atua. Quando eu vivo, eu estou hoje, eu estou no hoje, no presente. Mas quando eu quero tentar viver o amanhã, as contas de amanhã, as preocupações de amanhã, as ansiedades de amanhã, eu estou deixando de viver o hoje. Então, o amanhã é o hoje que Satanás atua. Vou deixar para amanhã para ser mais santo. Opa, Satanás ganhou no seu hoje então. Ele venceu você, porque você não buscou ser hoje alguém mais cristão. Vou deixar para amanhã para fazer aquilo, para orar mais, para buscar mais, para ter mais comunhão, para amar mais a família. Satanás atua no hoje, porque não é para amanhã que você deve deixar essas coisas. É para hoje. É hoje, é agora, é imediato. A gente não deve deixar com que a ansiedade não nos deixe viver um dia de cada vez. Talvez hoje é o dia e o momento para você dizer o quanto você ama o seu ente querido. Talvez hoje, talvez não, hoje é o dia de você expressar amor através de palavras, mas de atitudes também. Talvez hoje, com certeza hoje, é o dia de você buscar e demonstrar amor mais a Deus através de guardar os seus mandamentos. Aquele que ama Jesus, guarda os seus mandamentos. Essa é uma demonstração do amor que nós temos, de sermos seguidores de Cristo, ao guardarmos os seus mandamentos. O que você aprendeu mais sobre Cristo esse ano? Você sabe diferenciar Cristo de outras crenças? O que você sabe sobre Jesus? Você poderia apresentar Cristo para uma pessoa que não o conhece? Às vezes eu fico abismado com algumas perguntas de certas pessoas que estão já na fé cristã há mais de 10 anos, mas ainda são crianças na fé. Toda vez que eu deixo de crescer, eu estou cometendo pecado. Toda vez que eu deixo de aprender mais sobre Cristo, eu cometo pecado, porque o apóstolo Pedro nos ensinou que antes a gente deve crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos buscar cada dia mais conhecê-lo. E quando a gente conhecer Ele, então a gente quer viver um dia de cada vez, porque a gente sabe que o amanhã basta o seu próprio mal. Então vivamos o hoje. Hoje é momento de nós jovens, talvez dispormos a trabalhar por aqueles que são mais idosos. Quem sabe armarmos isso através da igreja, os adolescentes, os jovens, procurando aquelas pessoas que são idosas da igreja e falar: eu posso fazer a compra para você, pode deixar comigo. Ou quem sabe ajudando aqueles outros, não somente da igreja, mas o vizinho, qualquer um outro. Esse é o momento da gente pregar o Evangelho. Deus está permitindo isso para que os cristãos sejam sal e luz no mundo. Esse é o momento da gente atuar como verdadeiros cristãos. É hoje, é esse o momento. Em meio à crise, em meio à dor, sejamos cristãos de fato. E por fim, para concluir, como que nós praticamos Mateus capítulo 6, do 25 ao 34? Eu já li com vocês aquilo que está descrito para nós em Filipenses 4, 6. A gente não deve andar ansioso antes, a gente deve colocar as nossas petições, oração e súplica com ações de graças diante de Deus. Tem algo que está te tornando ansioso?
Reconheça isso e coloque diante do Senhor. Senhor, estou assustado, estou com medo de pegar na mão de alguém. Senhor, eu estou assustado de sair na rua, estou assustado de pegar o coronavírus. Senhor, eu estou ansioso porque eu não sei o que vai acontecer com a renda familiar e tudo mais. Senhor, eu não estou tendo o que comer, o que beber, o que vestir. Esse é o momento da gente colocar diante de Deus as nossas petições, a nossa oração, com súplica, com ações de graças. E isso cabe muito bem no culto familiar, onde a gente pode pegar uma dica para você. Pegue lá, cante, por mais desafinado que você seja, cante algumas canções ao Senhor, em seguida lê a Escritura, ore, aplique aquilo que está sendo ensinado. Essa é a maneira da gente louvar a Deus com súplicas e com ações de graças. E o resultado de nós fazermos isso, não andando ansioso, mas colocando diante de Deus as nossas súplicas e petições, o resultado disso é a paz de Deus vindo até nós. E é uma paz que excede todo conhecimento. É no momento de dificuldade que a gente demonstra que a gente é cristão de fato. Imagina só, quantas pessoas estão desesperadas, não tendo paz nenhuma nesse momento. Mas quando eu coloco de Deus oração e súplica, eu posso ter a paz de Deus que excede todo o conhecimento. Qualquer maneira, não, mas o conhecimento humano vai ter crise, vai ter dificuldade econômica, vai ter tudo de ruim. Quando eu descanso em Deus, sabendo o Pai amoroso que Ele é, eu tenho a paz de Deus. Não a paz que o mundo dá, mas a paz de Deus. E essa paz, ela excede todo conhecimento. Tudo aquilo que é normal e eu posso calcular que vai ser difícil e tudo mais, essa paz ela consegue preencher e me dar esse entendimento de que eu devo confiar em Deus. Por isso, irmãos, nós iremos cantar agora o que reflete Filipenses 4, 6 e 7, que é que a gente deve colocar as nossas súplicas de Deus, a gente deve vigiar em oração. Por isso, então, eu convido você, como está, a adorar o Senhor, a louvar Ele de todo o seu coração através do hino 129, vigilância e oração. See
obrigado, Pai, por estes momentos preciosos que estivemos aqui, Pai. Que realmente essa seja a mensagem trazida a nós hoje venha ser aplicada em nossas vidas, ó Pai. Que a gente entenda que a confiança na soberania do Senhor nos torna livre das ansiedades, ó Pai. Que a gente entenda, Pai, que é vigiando, buscando o Senhor em oração, que o Senhor nos dará essa paz que excede todo o entendimento, ó Pai. Nos auxilie, Pai, nos guarde, livre-nos de todo mal e realmente que a gente possa aplicar, ó Pai, o ser sal e luz do mundo neste momento em que mais o mundo precisa dos cristãos, ó Pai. Que a gente venha dar exemplo, que a gente venha confiar na soberania do Senhor, ó Pai. Nos guarde, Senhor, nos livre de todo mal e que a gente possa exercer realmente o de fato ser cristão, ó Pai. Ser conosco, essa é a nossa oração, bendizendo, louvando ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe.